Então, a partir de agora, gravando, né? Sejam muito bem-vindos aí à nossa disciplina de Medicina Legal. Essa disciplina, ela tem uma importância muito grande no curso do Direito, porque a medicina, ela auxilia não só o direito penal, o processo penal, mas o direito civil, o direito de família, direito de trabalho, não é? Ah, a resolver questões, né, onde ela se mostra imprescindível, né? Imagina, por exemplo, um homicídio para identificar a causa da morte, o tempo aproximado da morte, qual a natureza da lesão, qual foi a arma utilizada pelo crime, não é? A arma utilizada pelo criminoso, melhor dizendo, né? Então, assim, é, todas essas questões são é, respaldadas pelos conhecimentos da medicina legal, né? Lá na Justiça do Trabalho também, né? Quando tem um acidente de trabalho, né? Qual a natureza da lesão, né? Essas coisas assim. Bom, muito bem. Enfim, nós, particularmente, o ensino que eu vou mencionar a vocês é uma medicina legal voltada para a área penal, tá bom? Porque é onde ela tem a maior relevância. Não há como discutir que a medicina legal e o direito penal andam juntos, lado a lado, tá bom? Então, vocês vão ver que, como eu sou professor de processo penal também, vocês vão ver que os exemplos, né, são todos voltados para a área penal, né? Professor de direito penal e processo penal, então vocês vão ver que os meus exemplos são todos voltados nessa área. Mas lembrando, obviamente, que elas podem ser usadas também em outras áreas do direito, tá bom? Muito bem. Queridos, lá no AVA, logo na introdução, eu coloquei lá o conteúdo programático e o nosso plano de ensino, né? Basicamente, eu dividi em 4 grupos o nosso trabalho, né? Nossa tarefa aqui de medicina legal, né? Nós vamos falar em traumatologia forense, sexologia forense, tanatologia, que é o estudo da morte, né? Cronotanatognose, que é o estudo do tempo aparente da morte, né? E vamos ver também perícias, peritos e documentos médicos legais. Desculpa. Então, assim, nós vamos começar logo com traumatologia forense, né? Ah, depois a gente vai pegar em sexologia forense, nós vamos estudar os crimes sexuais, né? E depois o estudo da morte. E, por fim, a gente vai fazer uma análise sobre os documentos médicos legais, tá bom? Lá tem também a bibliografia básica e a bibliografia geral, né? Lá vocês podem escolher alguns livros para poderem analisar. Eu, particularmente, gosto muito do livro do professor Genival Veloso de França, né? É um livro, para mim, muito bom, muito bem ilustrado. Eu uso muito, com muitos conceitos, muitos elementos do livro dele, salvo engano, da Guanabara Kugan, o livro. Um outro autor também que eu gosto muito é Roberto Blanco, né? E eu quero dizer também o seguinte, que a medicina legal, ela é uma matéria que é cobrada no concurso público para delegado de polícia. Então, se você quer fazer prova para delegado de polícia, tem que conhecer medicina legal, porque vai cair, tá bom? É matéria obrigatória no cronograma lá
de medicina legal, tá bom? Bom, muito bem. Então, nós vamos iniciar. Uma pena que nós estamos com poucos participantes na sala, né? Porque a perda, bom, pelo menos está gravando, né? Pelo menos está gravando. Porque, assim, vocês vão ver que a mesma tese tem bastante informação. Então, a perda de uma aula gera um prejuízo, né? Nada, obviamente, que não possa ser assistido depois, né? Por meio as aulas gravadas, mas é muito importante a presença dos alunos aqui. Tá bom, gente? Vamos puxar a orelha dos colegas lá, vou falar, ó, o professor mandou dizer que vai torcer a orelha de vocês, tá bom? Então vamos falar então de traumatologia forense. Traumatologia ou lesonologia médico-legal. Estuda as lesões, estados patológicos imediatos ou tardios produzidos por violência sobre o corpo humano, os seus aspectos do diagnóstico, do prognóstico e das suas implicações legais e socioeconômicas. Trata-se também do estudo das diversas modalidades e energias causadoras desses danos. Bom, o crime, né, aqueles crimes chamados crimes de sangue, né, são crimes homicídio, lesão corporal, né, aborto, crimes, roubo, quando tem violência, né? Esses crimes violentos, né, vão gerar, de fato, lesões no corpo da vítima e também, às vezes, no corpo do próprio autor, quando há uma luta corporal entre eles, né? E o estudo dessas lesões vão ajudar a decifrar o caso, vão ajudar a entender o que aconteceu de fato, né? Se a versão da defesa tem respaldo, se a versão que tem respaldo é a versão da acusação. Então, imagina, por exemplo, a sede e a natureza de um corte, né? Um corte, por exemplo, no braço, pode indicar uma tentativa de homicídio, né? O cara tem um corte aqui no braço. Eu posso falar que ele foi vítima de uma tentativa de homicídio? O que vocês acham? Vou abrir o chat aqui para a gente bater no papo também ao longo da aula, tá? No cantinho esquerdo aqui. Tá? Então, olha só. O cara chega lá, vai fazer o exame de corpo de delito e ele tem um corte aqui no braço. E aí pergunta, ele pode ter sido vítima de uma tentativa de homicídio? O que vocês acham? Hein? Ninguém vai querer falar, não? Pode. Aquela lesão pode ser uma lesão de defesa. Quando o sujeito vai com uma faca, né? E o sujeito para o braço e aí a pessoa não consegue o homicídio por circunstância ali à vontade do agente, fato da vítima ter se defendido, não é? Ah, interessante. Vamos lá. Um corte no vários cortes no punho, né? Pode ser sinal de tentativa de suicídio? Pode. Mas, Ricardo, o cara deu vários cortes. O suicida não dá um corte só? Como é que tem vários?
Porque às vezes vocês vão ver que tem o que nós chamamos de sinais de hesitação. Quando ele começa a cortar fundo, ele sente a dor, ele hesita, e aí o corte sai raso. E aí ele vai dando outro, vai dando vários. Né? Olha só que situação. Né? Vamos lá. Um tiro no braço pode ser uma tentativa de homicídio? Aliás, um tiro no braço pode ser uma tentativa de homicídio? Pode. Imagina se eu dou um tiro na pessoa e ela está de lado. E na hora que ele está correndo, um braço está à frente. Aí te pega, atravessa um lado ou outro, mas não atravessa o corpo. A intenção do agente era o quê? Matar. Né? Mas, Ricardo, pode acontecer do sujeito tomar a arma utilizada no crime, verificou-se um disparo apenas, mas existiam 3 orifícios de entrada. Isso é possível? Já pensou? Você faz o exame da arma, né? Um disparo de arma de fogo, 3 orifícios de entrada no corpo da vítima. É possível isso? Sim. Como que pode acontecer isso? Um tiro e 3 orifícios de entrada. Quem pode me dizer como que isso pode acontecer? O projeto pode se partir, professor, por exemplo? Uhum. Ele pode ricochetear em algum anteparo, fragmentar, se transformar em 3. Mas também esse tiro pode atravessar o braço, atravessar o tórax e parar no outro braço. E aí você vai ter um orifício de entrada, outro de saída, um de entrada, outro de saída e um de entrada. Aí você fala assim, quando o cadáver está deitado, aí você fala, caramba, esse cara tomou vários tiros. Não, foi um só apenas. É. Isso acontece muito, por exemplo, com uma bala de 9 mm, que é transfixante. Não é? Ricardo, o sujeito praticamente não tinha cabeça. A cabeça do cara estava aberta, assim. Tá? Dava para ver só a boca, um pedaço do nariz, o resto aberto. Ele pode ter morrido com um tiro na cabeça? Pode. Por quê? Porque às vezes aquele tiro foi de uma arma de alta velocidade, de altíssima velocidade, grande energia, por exemplo, um tiro de fuzil. O tiro de fuzil, ele atravessa a barreira do som. Significa que quando você escuta o barulho do tiro, a bala já está no lugar há muito tempo. A bala chega antes que o som. Tá? E à medida que ela vai rompendo a resistência do ar, ela vai criando vácuos. Nós chamamos de cavitações de vácuo. E no vácuo não existe nada. Dependendo do ângulo da cavitação que aquela bala atingiu, né, às vezes não sobra nada. Às vezes o orifício de entrada é pequeno, de saída é gigante. Né? Então, tudo isso nós vamos ver aqui em traumatologia forense. O desafio do estudioso da medicina legal é justamente entender o caso concreto a partir dos conhecimentos de traumatologia forense. Então, daqui seu maior interesse volta-se principalmente para as causas penais, trabalhistas e civis. Coloquei penais porque a nossa disciplina vai ser com enfoque na questão do direito penal. Tá bom? Muito bem. Passando o slide aqui. Bom, eita, passou demais.
Ó, a convivência no meio ambiental pode causar ao homem as mais variadas formas de lesões produzidas por diversos tipos de energia, né? O cara pode estar correndo na chuva, cair um raio, né? E aí ele vai morrer lá fulgurado, que a gente fala, né? Descarga de energia enorme, né? Energia elétrica ali, né? Ele pode se chocar num acidente, né? Ah, ele, a pessoa pode sofrer uma queimadura tanto por meio do fogo, mas também por substâncias químicas, né? Então, nós estamos sujeitos a todo instante a sofrer qualquer tipo de lesão, tá? Só que uma lesão, uma energia faz muita diferença para a gente aqui, que são as energias de ordem mecânica. Essas energias de ordem mecânica são aquelas que são produzidas pelo homem, não por força da natureza ou por energias químicas, substâncias químicas, não. O homem, através da sua ação, do seu mover muscular, da sua força, através da agressão, vai causar lesões no seu, na, no, no, na vítima. Tá? E aqui, as energias de ordem mecânica são aquelas que têm o maior leque de possibilidades e o maior âmbito de aplicabilidade da medicina legal dentro do direito penal. Porque quando nós temos um crime, nós temos uma ação humana voltada contra outro ser humano. E as energias que vão ser produzidas ali, nós chamamos de energias de ordem mecânica. Então, por exemplo, um soco, uma facada, um tiro, um estrangulamento, uma asfixia. Sempre nesses casos haverá o quê? A energia que nós chamamos de ordem mecânica. E são elas que nós vamos começar a estudar a partir de hoje. Tá? Então, energias de ordem mecânica, tá bom? Os meios mecânicos causadores do dano vão desde as armas propriamente ditas, punhais, revólveres, soqueiras, armas eventuais, faca, navalha, foice, facão, machado, armas naturais, punhos, pés e dentes, até os mais diversos meios imagináveis. Máquinas, animais, veículos, quedas, explosões e precipitações. Então, olha só, hein? Armas propriamente ditas e armas eventuais. Qual é a diferença? As armas propriamente ditas são aquelas que foram cunhadas, que foram feitas exclusivamente para ataque e defesa. Qual é a função de um revólver? Não tem outra a não ser disparar contra alguém, seja para atacar ou para se defender, né? Da mesma coisa um punhal, né? Ninguém passa a manteiga no pão com um punhal. Não sei se vocês já viram um punhal, nós vamos ver aqui essas armas, né? Então, soqueira, o que é uma soqueira? Que o pessoal chama de estoque, para estocar as pessoas no presídio, né? Ninguém corta pão, né? Ninguém mistura sopa, né, com uma soqueira, né? Enfim, nós temos também armas eventuais. O que é arma eventual? Aquele objeto, aquele instrumento que não foi feito voltado para finalidades de ataque ou defesa, mas eventualmente pode se tornar. Uma faca pode ser usada dessa forma, por exemplo, uma foice. A foice é um instrumento agrícola, né?
mas, eventualmente, alguém pode servir de uma foice para decapitar o seu oponente. A navalha. A navalha é feita para o barbeiro, né? Lá e fazer a barba das pessoas, né? Engraçado, aqui está falando que a minha reunião vai ser finalizada em 10 minutos. Se isso acontecer, eu vou pegar um outro link e vou mandar lá para vocês, tá bom? Aqui está mandando entrar em contato com a equipe do TI para atualizar o Zoom Pro. E tem reunião em grupos sem limitação de minutos. Tá? Então, eu vou fazer contato amanhã com eles para poder resolver isso. Tá bom, gente? Então, a minha aula daqui a 10 minutos vai cair e eu vou postar um novo link para vocês. Tá bom? Entenderam? Manda um aqui no chat aí para mim, fazendo um favor. Ok, beleza. Aí eu vou mandar o outro link lá no grupo de WhatsApp. Vocês são todos do grupo do WhatsApp? Ou querem que eu coloque no AVA? WhatsApp, né? Então tá bom, pode deixar. Queridos, mais uma observação aqui. Eu estava vendo que no grupo alguns alunos não estavam conseguindo achar a disciplina lá no AVA, tá bom? Eu conversei aqui com o coordenador do curso, ele pediu para fazer contato com a Renata, da secretaria, tá? Para verificar o que está acontecendo. Então, um aluno que foi matriculado e não aparece para ele lá a Medicina Legal no AVA, aí pede para entrar em contato com a Renata, que ela vai resolver isso, tá bom? Enquanto isso, eu vou jogando lá no grupo para vocês, para ninguém ficar sem aula, tá? Então, a hora assim que acabar aqui, não fica preocupado não, que eu vou pegar e vou jogar lá para vocês, para a gente entrar de novo, tá bom? Então, as energias de ordem mecânica é que nós vamos estudar nessa nossa aventura aqui, tá? Como eu estava dizendo aqui, e também armas naturais, cara, né? Por exemplo, as mãos são armas naturais. O sujeito pode fazer o quê? Uma esganadura, né? Uma esganadura. Os pés, um chute, por exemplo, né? Dentes. Os dentes são armas naturais, né? Quando o sujeito está na luta corporal, o corpo humano vira uma arma, não é? E até os mais diversos meios imagináveis, máquinas, animais. Imagina um sujeito que solta um pitbull contra a outra pessoa, né? Veículos, cara vê lá o seu desafeto, ele está dirigindo de carro, ele passa por cima, né? Explosões, precipitações, enfim. Todas essas são energias de ordem mecânica. Todas essas serão objetos do nosso estudo aqui de medicina legal, tá? As lesões produzidas por ação mecânica no ser humano podem ter suas repercussões externa ou internamente. Externa ou internamente. Como assim, Ricardo? Imagina um sujeito, né, que dá o tiro no outro, a ação vem de fora para dentro. Mas aquele, por exemplo, que ministra um veneno na bebida do seu oponente, né? Você olha
cara tá lá, cadáver, não vê uma lesão por fora, né? Mas por dentro está tudo cheio de lesões, né? E também com relação a esses meios, nós temos que entender que nós temos os meios ativo, passivo e misto. Meio ativo, passivo e misto. O meio ativo, tá? O objeto é usado contra a pessoa, tá? Então, o cara pega uma faca e usa a faca contra a pessoa. Foi o meio ativo. Mas também podemos ter um meio passivo. Como assim, Ricardo, meio passivo? Não é? Vamos imaginar lá que aquela foice, né, tá pendurada lá e eu empurro a pessoa, o corpo da pessoa contra aquela foice, né? E a foice entra nas costas, no pescoço, enfim, né, de alguém. Eu tenho meio passivo e também pode ser um meio misto, né? Podemos ter os dois casos ao mesmo tempo, né? Ah, imagina, por exemplo, a pessoa vem correndo contra o agente e o agente contra ele com uma lança. Uhum. Tem o movimento do corpo mais o movimento da lança e mata aquela pessoa. Então, nós temos aí um meio misto, tá bom? Então, o instrumento vai até o corpo, meio ativo, o corpo vai até o instrumento, passivo, ambos se chocam, meio misto, tá bom? Classificação dos meios mecânicos. Nós temos os instrumentos perfurantes, cortantes, contundentes, pérfuro-cortantes, pérfuro-contundentes e cortocontundentes. Tá? Essa é a classificação dos meios mecânicos e nós vamos estudar um a um desses meios, tá bom? Vamos analisar cada um deles. Primeiro, nós vamos falar das lesões produzidas por ação perfurante. Essa é a nossa primeiro tipo de lesão que nós vamos estudar. As lesões oriundas desse tipo de ação denominam-se feridas pontiformes ou punctórias, pela sua exteriorização e forma de ponto. Um objeto perfurante, queridos, imagina uma agulha de crochê, um garfo, né, que ele vai agir apenas perfurando, ele não corta, ele simplesmente perfura. Deixa eu ver se já tem aqui imagens para mostrar para vocês no próximo slide. Espera aí. Olha aqui. Agentes perfurantes e feridas punctórias. Faltando um U aqui, desculpa. Tá? Olha aqui. Do lado direito, nós temos alguns instrumentos que são perfurantes. Tá? Alguns aqui, vocês vão ver que eles não são perfurantes, são pérfuro-cortantes, como a faca. Mas nós temos alguns aqui, por exemplo, vocês estão vendo aqui, entre a colher e a faca, existem 1, 2, 3, 4, 5 objetos. Esses 5 objetos são chamados de estoque. Eles são muito encontrados dentro de rebeliões de presídios, né? O que acontece? O sujeito pega lá um macho de ferro, bota ali alguma coisa para proteger a mão e usa isso para furar as pessoas. Aqui no lado esquerdo,
vocês estão vendo um cadáver que foi vítima desse crime. Tá? Foi vítima de ações perfurantes. Tá? Ou seja, você tem o corpo